vem chegando, esse é mais um vídeo do nosso canal Suas Notícias Hoje e nesse boletim você vai conferir notícias que são destaques no dia de hoje. Irmã de vítima se pronuncia e pede paz. DJ da Boate Kiss diz que desmaiou e foi pisoteado na noite do incêndio. Vamos trazer muitas revelações e no caso Henri Borel, ao pedir a volta de Jairinho à Câmara dos Vereadores, vocês vão conferir o que aconteceu. Então se prepare e vem com a gente saber de tudo que é destaque nos noticiários. Nós estamos aqui para falar das principais notícias do dia de hoje, tudo que é destaque no Brasil e no mundo das celebridades, com os famosos casos da vida real e todo o bafafá na política. Desde já vem participando e comentando cada um desses assuntos e lógico, deixa seu like que ajuda muito a gente trazer notícias todos os dias para vocês. Já vamos começar. Vejam essa notícia. Queremos um pouco de paz. A família de Vanessa Gonzaga Noronha viveu horas de angústia naquela manhã de janeiro de 2013 para ter notícias do seu irmão, Odomar Gonzaga Noronha. Ela, sua irmã e seu pai pegaram o ônibus até os hospitais de Santa Maria para ver se o encontravam, já que na noite anterior ele era uma das centenas de pessoas que estavam na Boate Kiss quando houve o incêndio que marcou a história do país. Por volta das 15 horas daquela tarde, depois de passar pelos hospitais sem encontrar o nome de Odomar nas longas listas de feridos, seguiram rumo ao último local para obter informações sobre a vítima. O Centro Desportivo Municipal da cidade relembra a Vanessa. Todo mundo que não tinha mais esperança de encontrar os seus parentes descia aquela rua. Eram muitas pessoas em silêncio descendo em direção ao CDM. Era uma descida silenciosa. Odomar, então, com 27 anos, foi uma das 242 pessoas que morreram na tragédia. Outras 636 pessoas ficaram feridas. Desde a última quarta-feira, dia 1º, familiares e sobreviventes acompanham um momento aguardado desde então, o julgamento dos 4 réus que respondem pelo incêndio. Queremos um pouco de paz. Foram 8 anos de luta e de perda, desabafa a irmã de Odomar. Para Vanessa, foram anos de impotência à espera de uma resposta. Precisamos disso para acalentar nossos corações, para não deixar que isso torne a acontecer. Podemos ter esperado todo esse tempo, foi doloroso, mas chegamos até aqui. Para o psiquiatra Vitor Crestani Calegaro, coordenador do ambulatório de psiquiatria do Centro Integrado de Atendimento às Vítimas de Acidente em Santa Maria, o julgamento tem um simbolismo muito importante. Ele resume a situação. Nesse momento, as pessoas estão lidando com a expectativa. Quando tivermos o dado concreto, possibilita que a pessoa lide com o fato. Aí podemos entender isso do ponto de vista individual e também coletivo e entender como serão as próximas páginas desse livro. Segundo o psiquiatra, que atende aos sobreviventes do incêndio há 8 anos, o julgamento também tem um aspecto de encerramento de um ciclo. Ele fala, essa história da Kiss está sendo escrita no livro autobiográfico de cada pessoa envolvida. Vai ficar na memória individual, tanto quanto na memória coletiva. É um acontecimento que vai ficar na história do país. Já vai deixando seu comentário quem acompanhou esse terrível incidente, esse terrível acontecimento em nosso país. Um dia, uma cidade em luto, Vanessa havia acabado de ser aprovada para cursar jornalismo na universidade, mas depois daquele 27 de janeiro, preferiu tirar um tempo das notícias. Durante 9 meses não assistia TV ou ouvia rádio e nem visitava o centro da cidade onde ficava a boate. A cidade em si também se transformou, segundo Vanessa. É bem difícil conversar com alguém em Santa Maria que não saiba de uma pessoa que tenha falecido lá. Tudo mudou, a forma como a gente vê os nossos modos de lazer, a universidade, nada ficou como era antes. O
cotidiano de Santa Maria, que era alegre e repleto de jovens universitários, deu espaço a um clima de luto coletivo. A jornalista relembra depois: poucas pessoas saíam à noite, poucas iam se divertir. As pessoas tinham um aspecto triste. Não era só a gente, parecia que toda a população de Santa Maria tinha perdido um familiar. E foram muitos momentos muito emocionantes nesse julgamento, e um deles foi o DJ que estava na boate naquela noite. Ele conta: eu desmaiei, caí e fui pisoteado. Alguém me tirou de lá, contou ele para a promotora Lúcia Helena Calegari, aos prantos para explicar por que não ajudou outras pessoas. Inicialmente, o juiz Orlando Facchini Neto previa ouvir mais 3 pessoas nessa última quinta-feira. Contudo, as manifestações da manhã dos sobreviventes Jéssica Montardo Rosaldo e Emanuel Pastel, e também o depoimento de uma testemunha, o engenheiro Miguel Ângelo Pedroso, duraram mais do que o esperado. Está prevista a inquirição das testemunhas de acusação, também Daniel Rodrigues da Silva, Gianderson Machado, que pediram nos autos para antecipar os seus depoimentos. Na sexta-feira, também durante a tarde, falaram Pedrinho Antônio Bortoluzzi, arrolada pela defesa de Marcelo de Jesus dos Santos, e o sobrevivente Érico Paulo Garcia, conhecido como DJ Bolinha. Lucas Calduro Peranzoni se apresentava na Kiss. Em entrevista à Rede Globo no programa Mais Você, o músico relatou como foi o incêndio. Tudo aconteceu em até 1 minuto e meio, disse ele, em 2013 ainda. O DJ tentou ajudar outras pessoas antes de sair da casa noturna, e ele recordou dias após a tragédia: o pior de tudo é que ficou muito escuro. Como andar em casa no escuro, para quem não conhecia o lugar, foi mais difícil sair. Atrás de mim tem uma espécie de área VIP. Eu vi que as pessoas começaram a correr e avisei para elas saírem. Me pediram um extintor, mas quando vi a fumaça, vi que não dava tempo e gritei: sai, sai. Respirei pela minha camiseta, mas a fumaça quase me fez desmaiar, recordou o DJ dias após a tragédia. E aí, pessoal, quem está acompanhando esse julgamento, ele deve durar ainda praticamente mais 2 semanas. A gente vai acompanhando e trazendo todas as novidades aqui para vocês. Deixa também a sua opinião e vamos falar sobre o caso Henry. Foi outra tragédia, que chocou todo o nosso Brasil. Essa semana, todos foram pegos de surpresa quando a defesa de Jairinho pediu a volta de Jairinho à Câmara dos Vereadores. O advogado diz que o juiz sofre coação da campanha midiática. Segundo Berilo, ele explica que a representação que deu origem ao processo ético-disciplinar foi proposta em abril por uma decisão unânime do Conselho de Ética da Câmara Municipal após a divulgação pela imprensa de indícios de envolvimento de Jairinho na morte de Henry. O ex-vereador está preso desde 8 de abril e é réu junto com sua ex-namorada, a professora Monique Medeiros da Costa e Silva, por torturas e homicídio qualificado contra o menino, além de fraude processual e coação no curso do processo. A petição afirma que Jairinho, pessoa de hábitos simples, nascido e criado no bairro de Bangu, localizado na zona oeste do Rio, foi graduado no curso de medicina no primeiro semestre de 2004 pela Faculdade Unigran Rio. O destino, todavia, lhe reservara outra trajetória: a política. A preocupação com a ausência de políticas públicas nas áreas de saúde, transporte e educação foi decisiva para seu ingresso na vida política, disse o advogado. No documento ainda está descrito: na vida pessoal e familiar, Jairinho, ao contrário do que ventilado na mídia, sempre foi um pai carinhoso, presente, amado pelos filhos e por todos os membros de sua família. Pessoa carismática e extremamente empático, formou uma legião de amigos e de admiradores que se surpreenderam quando as investigações sobre a morte do menino Henry resultaram no seu indiciamento como um dos autores do crime de homicídio, com a consequente cassação do seu mandato parlamentar. O advogado ainda pontua: não foi demonstrada nenhuma violação parlamentar
praticada pelo mesmo, visto que não foi narrado o abuso das prerrogativas parlamentares da Câmara Municipal ou a percepção de vantagens indevidas, pontua o advogado. O decoro é restrito aos autos da atividade profissional do cargo de vereador, ou seja, condutas privadas não possuem correlação com a atividade profissional do vereador. E aí, pessoal, vocês concordam com o advogado que o caso de ele estar sendo investigado pelo assassinato de Henri não deve interferir na sua conduta como parlamentar? Quem concorda com o advogado já deixa aqui o seu comentário, lembrando que estamos próximo à data da continuidade desse julgamento, onde serão ouvidas as testemunhas da defesa de Jairinho e de Monique. Para você não perder nenhuma novidade, faça também a sua inscrição, ative as notificações e deixe aquele like que ajuda muito a gente trazer notícias todos os dias aqui no canal Suas Notícias Hoje. Nos encontramos logo mais para mais um boletim. Um grande abraço a todos.